Temer e diretas já. Próximo inscrito, deputado Padre Luiz Couto. Vossa Excelência tem 15 minutos, deputado. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu queria parabenizá-lo pela forma. Não, isso não é novidade, porque Vossa Excelência, em cada momento, mais se revela como um democrata, como alguém que respeita e que não quer que se use da desqualificação para... Porque a desqualificação, ela é porque a pessoa não tem argumento, então ela tenta agora, é a chamada síndrome da raposa derrotada, que não consegue chegar e pegar as uvas, aí diz, olha, estava verde, estava podre e tudo mais, e começa... Ou então a síndrome do espelho negativo. Olha, o negócio, mas vocês também fizeram, então fica aquela coisa da comparação. Eu digo para o senhor que durante todo o tempo aqui, eu fiquei ouvindo. Primeiro, se fosse numa sala de aula, o que tem de fila aqui é uma fila, no caso de um discurso preparado aí, que quase muita gente se filiou, era a mesma coisa. A fila seria reprovado e ficaria em segunda época. Segundo, as pessoas estão aprendendo como o presidente que fica com aquele dedinho assim, arrogante, todo mundo quer agora, com forma, colocar o dedo como em riste, como que querendo tal. Mas eu quero dizer, senhor presidente, que não me move nenhum sentimento de ódio, como alguns colocaram no início, de vingança, de rancor, desqualificação. Eu quero começar com o Procurador-Geral da República. Ele diz o seguinte, na página 2 de 64, entre os meses de março e abril de 2017, com vontade livre e consciente, o presidente da República, Michel Miguel Temer Lúlia, valendo-se de sua condição de chefe do Poder Executivo e liderança política nacional, recebeu para si, em unidade de desígnios e por intermédio de Rodrigo Santos da Rocha Loures, vantagem indevida, e diz R$500 mil, ofertada por Joesley Mendonça Batista, presidente da Sociedade Empresária JIF Investimentos S.A., cujo pagamento foi realizado pelo executivo da JIF, Ricardo Salde. E diz mais, além do efetivo recebimento do montante espúrio mencionado, Michel Temer e Rodrigo Loures, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, com vontade livre e consciente, ainda aceitaram a promessa de vantagem indevida no montante de 38 milhões. E aí, senhor presidente, diz ele, uma vez admitida pelo quórum constitucional na Câmara dos Deputados, que não é julgamento, é apenas como o promotor ele faz a denúncia, o juiz aceita e aí o inquérito começa para investigar provas, usando os mecanismos de inteligência, que são fundamentais. Será a acusação submetida a recebimento, instrução e julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. Vossa Excelência tem razão. É lá que as provas vão, se as denúncias estão lá, elas vão ser agora investigadas para ver se tem consistência ou não. E o juiz, que vai ser o Supremo Tribunal, de acordo se as provas forem robustas, se elas forem provas gravíssimas e seríssimas, a pessoa será julgada e condenada. Mas, senhor presidente, o que é que diz também o
o Procurador-Geral da República. Ele diz o seguinte: verificou-se o desenho de um grupo criminoso organizado, amplo e complexo, com uma miríade de atores que se interligam em uma estrutura de vínculos horizontais em modelo cooperativista, nos quais os integrantes agem em comunhão de esforços e objetivos, bem como em uma estrutura mais verticalizada e hierarquizada, com centros estratégicos de comando, controle e tomada de decisão mais relevantes. E aí, ele trata dessa questão dizendo, na página 6, o acordo de colaboração firmado com integrantes do Grupo Econômico JF, controlador da JBS, permite visualizar que a dilapidação do patrimônio público perpetrada pela organização criminosa, aí ele fala com relação à Operação Lava Jato, mas diz, mas a atuação do Grupo JF, aí ele diz, o núcleo econômico era intrinsecamente pendente de atuação de diversos parlamentares. O núcleo político, uma vez que estes eram responsáveis por indicar e manter servidores públicos em posições chaves da máquina administrativa, como da Caixa Econômica Federal e do BNDES. O núcleo administrativo, bem como em outros órgãos públicos, contratantes voltados para a realização dos interesses ilícitos. E o Grupo Econômico JF financiava os integrantes do núcleo político, mas, não obstante, precisava comprar a defesa de seus interesses, como, por exemplo, a colocação de pessoas em posições estratégicas da administração pública em áreas afetas da atividade da JF. Então, mostra, senhor presidente, de que não há aquilo que diz que não há provas. É mesmo, as denúncias são gravíssimas, são lícitas e robustas. Então, nesse sentido, eu queria dizer que a defesa diz que as denúncias foram efetuadas durante o mandato do presidente Michel Temer, e aí a defesa questiona o fato de que a PGR ter firmado acordo de delação premiada com a JBS, não com base em crimes cometidos no passado, mas durante o suposto cometimento e para evitar a prática de novos delitos. Ora, o crime cometido pelo presidente da República foi durante o pleno exercício do seu mandato. Ele não era vice-presidente, nem interino, pelo contrário, estava no gozo de suas atividades presidenciais, de fato, ainda que não de direito, uma vez que Michel Temer só assumiu suas atuais funções graças a um golpe midiático parlamentar. Aí também a defesa diz, a defesa alega que o pedido de admissibilidade da denúncia contra Michel Temer poderia conduzir o país à ingovernabilidade. Olha, ingovernável é a permanência do presidente Temer desse governo, porque pensam aqueles que se negarem a autorização, que tudo vai cessar. Aí eu quero dizer que a maldição do povo vai começar a atuar, porque não há como disse o deputado Arnaldo Faria de Sá, com relação também à maldição dos aposentados. Então, nesse sentido, a situação que nós estamos vendo aí, a cada dia, denúncias diárias e de corrupção se avolumam. É impossível alguém governar tendo o repúdio de todas as forças vivas do nosso país. Então, nesse sentido, eu queria aproveitar, senhor presidente, para dizer
que a denúncia não é inepta, conforme afirma a defesa. Qualquer denúncia parte dos fatos disponíveis sobre a suposta prática do ato delituoso, cuja verdade real será revelada após o fim da instrução criminal, garantindo o amplo direito de defesa e o contraditório com a produção de todas as provas em direito admitidas. Há indícios suficientes para o recebimento da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República. Então, nesse aspecto, eu queria também aproveitar, senhor presidente, para parabenizar o relator, o deputado Sérgio Veita. Sérgio, você fez um trabalho, ou seja, corajoso e cívico, o seu relatório, em que você acatou o pedido de admissibilidade do julgamento do presidente Michel Temer pelo Supremo Tribunal Federal por crime comum de corrupção passiva. Tenho certeza de que a peça será aprovada pelo plenário da CCJC para depois ser ratificada pelo plenário da Câmara dos Deputados. Será, senhor presidente, o início do desmantelamento desse governo, que só sabe fazer maldade, crueldade, perversidade. É um governo que só pensa no mercado. O mercado tem tudo, todo o interesse. Agora eles acusam o Joesley, mas era o grande, o grande homem que vinha lá e trazia, tinha entrada franca lá no palácio através da garagem, nome fictício, não era o seu nome. E agora também estão desqualificando a própria Globo, dizendo que a Globo foi a Globo que fez todo esse movimento aí do Sérgio como relator. Ou seja, quando era a Globo para atacar Dilma, todo mundo elogiava, era elogio para lá e para cá. Agora, nesse sentido, nós queremos dizer que, neste momento, o que nos orienta no sentido de que ainda está na fase do processo penal, como oferecimento da denúncia, deve-se inverter a lógica que usualmente adotamos, que é aquela no sentido de que a dúvida deve favorecer não o réu e sim a sociedade. Então, nesse sentido, senhor presidente, nós consideramos importante esse trabalho que foi feito e eu espero que pensem direito, porque a não autorização significa que nós vamos cada vez mais aumentar a crise, porque o povo não vai ficar apenas esperando ou fazendo manifestações esporádicas. O povo vai para as ruas e vai dizer que não aceita que um presidente que é acusado de corrupção passiva, que ele possa continuar governando. E é preciso não somente isso, mas também identificar todos aqueles que estão também lá, aliados deles, para que também possam responder pelos crimes que cometeram. Nesse sentido, senhor presidente, meu voto é sim pela admissibilidade do julgamento, para que nós possamos, não do julgamento, mas da autorização para que nós possamos autorizar que a Câmara Federal possa também analisar e também votar no sentido de fazer com que o Supremo Tribunal Federal receba essa autorização e aí sim comece a investigar com profundidade todas as denúncias que foram feitas. Então, nesse sentido, presidente, eu quero dizer que nós estaremos atentos para que, efetivamente, nenhuma pessoa que possa ser denunciada por crimes que fique sem ter o direito amplo de defesa, mas é nesse aspecto que nosso voto é sim, senhor presidente. Agradeço, Vossa Excelência. Sempre um prazer ouvir o deputado Padre Luiz Couto. Com a palavra, o deputado Afonso Mota, pelo prazo de 15 minutos.
Presidente.